Senhor Jesus, estamos na nossa lição de número 6, lição de número 6, isso mesmo, lição de número 6. Eu quero meditar com vocês hoje em dois capítulos da palavra de Deus, Josué capítulo 7, bem como o capítulo de número 8, livro de Josué capítulo 7, bem como o capítulo 8. Sempre é bom estar nesta casa, aqui também é a minha casa. Sempre é bom poder rever os irmãos, receber o mesmo carinho e a mesma estima de sempre. Que Deus abençoe o pastor Felipe e todos vocês que cooperam para que as portas de salvação desta casa permaneçam abertas. Eu costumo dar aula lendo os versículos, desse modo eu não farei uma leitura longa. Vamos ler juntos o texto áureo, Josué capítulo 7, versículo 1, que diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vocês podem sentar por um instante. O tema da nossa lição é a cidade de Ai e pecado de Acã. A nossa verdade prática diz que a desobediência a Deus gera maldição. Ouvir e obedecer a Deus resulta em bênção. Como já foi dito, nós vamos meditar nesta manhã em dois capítulos da palavra de Deus, Josué 7 e Josué 8. A primeira observação a respeito dos textos que estão em apreço é que nós precisamos lê-los sob a perspectiva que há uma conjunção entre eles, ou seja, esses textos estão ligados. E quando nós os lemos a princípios, percebemos pelo menos duas coisas. A primeira delas é que o Senhor, que estabelece uma aliança com Israel e faz a Israel uma promessa, ele exige nesses textos que os preceitos dessa aliança venham ser preservados. Ele exige que os preceitos venham ser obedecidos por Israel. A segunda coisa que nós observamos quando lemos esses dois textos é que a proposta do livro de Josué não é apenas narrar eventos a respeito da história do povo de Deus, mas é mostrar que o Deus que escreve uma história para um povo, ele o escreve estabelecendo princípios, e esses princípios que são estabelecidos, eles devem servir como modelo para as gerações futuras. Isto é, aquilo que Deus está fazendo com Israel por meio de Josué, nós precisamos olhar para isso e entender que esse é o modelo de vida que Deus tem para nós. Dito isso, eu observo junto a ti o nosso tópico primeiro. O nosso tópico primeiro diz desobediência e derrota. O nosso subtópico 1, ele fala a respeito do pecado de Acã. Só no versículo 1, no versículo que nós acabamos de ler, vocês podem ter certeza, há informações para 45 minutos de aula. Mas como a gente não pode se reter nesse único versículo, eu quero destacar 4 informações importantíssimas a respeito dele. Na nossa leitura, na nossa revista, apareceu a expressão prevaricar, mas em outras traduções, há o verbo transgredir, tem a mesma proposta. A gente precisa entender que esse verbo transgredir, ele vai trazer a ideia sobre agir às ocultas, sobre fazer coisas em secreto. Esse versículo, essa palavra, esse texto, está falando a respeito do pecado de Acã. E qual foi o pecado de Acã? Está no versículo 21. O versículo 21 do capítulo 7 diz que Acã fez 3 coisas. Após Jericó ter sido destruída, o despojo pertencia a Deus, era o tesouro de Deus. Isso precisava ser direcionado a Deus, oferecido ao Senhor como oferta. Só que Acã se mete nessa história
e ele toma para si uma túnica, um pouco de prata e uma barra de ouro. Quando o versículo 1 diz que ele transgrediu, o versículo 1 está falando que essas 3 ações foram feitas em secreto. Ou seja, as pessoas não viram que Acã havia pego capa, prata e ouro. Acã realizou essas ações secretamente. É daí que vem a ideia de muitos teóricos que a palavra Acã e a vida de Acã estão ligadas à ideia de acariciar. Isso nos faz entender que ter um Acã no meio de Israel, ou ser um Acã, é ter uma vida de pecados acariciados. O que é uma vida de pecados acariciados? É aquele pecado que eu tenho e eu não consigo me ver livre dele. O que eu faço? Secretamente, eu o acaricio em tempo, semana a semana, mês a mês, semestre a semestre, e por aí vai. É uma vida de pecados acariciados secretamente. E se porventura isso acontece comigo, se eu tenho uma vida de pecados secretos, e eu consigo ter uma vida cristã, pública, como se nada tivesse acontecido, significa dizer que possivelmente eu perdi o temor que eu tenho a Deus. E quando eu falo em temor, eu falo em pelo menos 3 coisas. Primeiro, pensamento da morte. Segundo, pensamento do inferno. Terceiro, pensamento do juízo. O que é eu perder o temor? É eu viver uma vida de pecados secretos, sem a perspectiva que os meus pecados podem me levar à morte, tanto física, temporal, quanto eterna, atemporal. Segundo, é eu viver essa vida sem a perspectiva que os meus pecados, um dia, eles serão cobrados. Terceiro, é eu viver essa vida sem a perspectiva que os meus pecados podem me levar ao inferno. Isso é uma vida sem temor. E por incrível que pareça, é possível alguém ter uma vida cristã, tanto uma vida de exercício na igreja, quanto uma vida de frequência apenas na igreja, e essa vida ser uma vida sem temor. E a gente não consegue perceber isso. Houve um poeta que disse que existem pessoas que elas podem andar rindo, e todo mundo de algum modo se impressionar com os risos dessas pessoas. Só que essas mesmas pessoas, elas podem ter recônditos, inimigos, que são como um câncer, que matam ela, que mata ela, dia após dia. Então, eu posso muito bem ter uma vida pública, agradável, admirável, mas eu ter um Acã, um pecado acariciado, e alguém vai olhar para mim e vai dizer: nossa, essa pessoa é um bom cristão, é um bom líder na igreja, e tudo mais, mas por dentro, esse pecado é como um câncer, que está me matando, que está me destruindo. Essa era a vida de Acã. Isso aqui é muito parecido com o dilema que Naamã viveu, porque em 2 Reis capítulo 5, só no versículo 1, Naamã é apresentado como um dos homens mais elogiados de toda a palavra de Deus. Naamã recebe elogio por ser um bom político. A Bíblia diz que ele era um grande homem diante do rei, era o homem de confiança do rei. Segundo, Naamã recebe elogio por ser um homem famoso. A Bíblia diz que ele era um homem de grande conceito, era uma pessoa que não passava despercebida por onde ele ia. Terceiro, Naamã recebe elogio por ser um instrumento de Deus. A Bíblia diz que por ele o Senhor dera livramento à Síria. Quarto, ele recebe elogio por ser um bom herói. A Bíblia diz que ele era um comandante, e a respeito disso, ele era um herói de guerra. Mas sabe o que é interessante? É que todos os heróis que nós conhecemos só se tornaram heróis após estarem mortos. Com Naamã, a configuração da sua história foi diferente. As pessoas que o admiravam não precisavam ir a pontos turísticos, a cartões postais, ou a ler em livros a sua história.
As pessoas podiam tocá-lo, condecorá-lo, prestar a ele as devidas honrarias. Ele era um herói vivo. Só que esse homem que é tudo isso, no mesmo versículo, a Bíblia diz a respeito dele que ali há uma vírgula e há uma conjunção, há um porém. Essa conjunção, ela anuncia pelo menos 3 coisas. Primeira delas, uma quebra de expectativa. A pessoa a qual estamos falando a respeito dela, ela está recebendo uma série de elogios. Só que agora apareceu um porém. Significa dizer que toda expectativa que foi posta sobre essa pessoa será quebrada. Segunda coisa, ela anuncia uma notícia contrária, uma notícia adversa. Ele é tudo isso que nós citamos. Porém, a notícia que virá agora, ela será contrária a todas essas informações. Terceiro, ela anuncia uma marca de opinião. Só que o interessante é que quando o assunto é adversidade, é diferente de concessão. Tanto um quanto o outro marca opinião. Só que na concessão, a opinião é uma opinião contrária. Só que a opinião contrária, ela não é maior do que os elogios. Mais ou menos assim. O Leandro, ele dá uma aula legal, embora ele seja chato. Isso é concessão. O que essa pessoa está dizendo? Que o ser chato não importa. O mais importante é que ele dá uma aula legal. Mas quando é adversidade é ao contrário, porque a marca de opinião, ela é maior do que a informação que já foi dada. Vou usar a mesma construção. O Leandro dá uma aula legal, mas ele é chato. O chato agora, ele é mais valorizado do que a aula legal. Isso é adversidade. E é exatamente isso que está acontecendo com Naamã. Quais são os elogios que ele recebe? Bom político, famoso, homem de Deus, grande profissional. Porém, vou marcar minha opinião. E essa opinião agora, ela é mais importante do que tudo aquilo que já foi dito. Sabe o que ele é? Leproso. Isso vai marcar um dilema a respeito de Naamã. Qual é o dilema? É que ele tem uma vida secreta. Qual é o dilema? É que fora de casa ele é herói nacional. Qual é o dilema? Que fora de casa ele é um homem conceituado e querido. Porém, dentro de casa ele é leproso. Ele tem uma vida secreta, uma vida que ninguém sabe. Contudo, como ninguém sabe da vida que ele leva, ele é uma pessoa super estimada na Síria. E às vezes, essa história parece com a nossa. Parece com a história de Acã, parece com a história de Naamã, a nossa história em algumas instâncias. A gente consegue em muitos momentos aparentar uma vida que não tem nada a ver com a nossa essência. Como consequência, tornamo-nos pessoas queridas, admiradas, respeitadas. Mas como disse o poeta Raimundo Correia, às vezes dentro de nós, há algum problema como um câncer que nos mata, que nos destrói. No caso, é um pecado acariciado. A segunda coisa que eu destaco a respeito disso, ainda no versículo 1, é que o pecado individual, ele pode implicar numa consequência corporativa ou coletiva. Nesse versículo 1 diz assim: transgrediram, prevaricaram os filhos de Israel. Mas não foram os filhos de Israel que transgrediram, foi apenas Acã. Só que o pecado individual de Acã, ele teve uma consequência corporativa. Significa dizer o quê? A salvação é individual? Sim. Cada um cuida da sua vida? Sim. Cada um vai prestar contas do que fez? Sim. Mas não é por causa disso que nós não vamos nos importar com pecados individuais. Em muitas instâncias, os pecados individuais também estão relacionados a falhas coletivas. Dessa maneira, se eu percebo que há, no meio no qual eu estou inserido, pecados individuais, eu devo entender como cristão, que eu também tenho a responsabilidade de cooperar para que essa pessoa seja livre da vida que ela está vivendo. Terceira coisa que eu destaco ainda sobre o versículo 1, é da gravidade que houve nesse pecado. O texto não apenas cita que foi Acã que pecou, o texto vai buscar 4 gerações. O texto diz: Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi e bisneto de Zera. Por que é que o autor cita
4 gerações, Acã e mais 3. Porque para esse povo, a sua genealogia é a sua história. Então, quando cita a sua genealogia, está citando a história de Acã, em seguida cita o seu pecado, mostrando que essa história foi manchada, a fim de evidenciar a gravidade que há nesse pecado. E a quarta coisa que eu destaco ainda sobre o versículo 1, é que o versículo 1 diz que esse pecado acende a ira de Deus. O que eu preciso entender a respeito disso é que a ira de Deus é a santidade de Deus julgando o pecado humano e dando a ele a devida consequência. Então a ira de Deus foi acesa e agora o pecado de Acã foi julgado. Subtópico 2 vai falar a respeito exatamente isso, da sentença que Deus vai dar para esse pecado. O subtópico 2 fala a respeito da prepotência e da derrota. E eu quero observar 2 coisas a respeito disso. A primeira delas é que Josué manda espias até Ai. Os espias visualizam a terra, retornam e eles fazem uma descrição da terra a Josué. E a descrição é mais ou menos essa: o povo é pequeno, a cidade é fraca, não precisa mandar muita gente, manda um pouquinho, é suficiente para derrotar. E Josué manda um pouquinho. Sabe o que acontece? Josué perde a guerra. Josué perdeu a guerra também. Sabe por quê? Porque ele desprezou o seu inimigo. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós temos um inimigo. E eu gosto do texto que Saul diz: Golias é guerreiro desde a mocidade. É claro que ele era um medrosão, mas há um ponto forte nisso. Ele era alguém que não desprezava o seu inimigo. Ele é guerreiro. Ele já venceu muita gente. Ele não está ali por acaso desafiando o povo. Não desprezemos o nosso inimigo. Nós estamos numa guerra espiritual e nessa guerra o nosso inimigo não pode ser desprezado. A segunda coisa que eu destaco a respeito disso é que, na minha percepção, nas minhas inferências, é que a maior prepotência de Josué não foi ter ido com um exército pequeno, mas foi ter ido sem Deus para aquela guerra, embora ele não soubesse. Josué estava indo para uma guerra na qual Deus não estava, e esse é o principal motivo pelo qual os 3.000 homens que foram para a guerra foram desbaratados, 36 homens foram assassinados, e Josué perdeu aquela guerra. A maior prepotência que alguém pode cometer é ir para uma guerra espiritual sem Deus nela. Nós podemos ser as pessoas mais preparadas, mais capacitadas possível, mais fortes, mais estudadas, mas quando a gente, antes dos nossos desafios, ora, a gente está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Sabe qual é a mensagem? É que nas nossas guerras nós somos inteiramente dependentes de Deus. Eu gosto daquele salmo que Davi diz: se não for ao Senhor, os nossos inimigos já teriam nos consumido. Sabe o que Davi estava dizendo? Sabe quando Samuel foi à minha casa? Foi o Senhor. Sabe quando eu matei o leão e o urso? Foi o Senhor. Sabe quando eu derrubei o gigante? Foi o Senhor. Sabe quando eu achei graça diante de Saul? Foi o Senhor. Sabe quando ele me perseguiu e eu fui livrado? Foi o Senhor também. Sabe a minha aliança de amor com Jonatas? Foi o Senhor. Sabe os tronos nos quais eu me assentei? Foi o Senhor. Davi estava dizendo que para todas as guerras que ele foi, o Senhor foi com ele. Josué menospreza o inimigo, vai para a guerra sem Deus e houve consequência. Consequência principalmente do pecado de Acã, que a Bíblia aponta como um pecado coletivo. A gente precisa entender isso. O quê? Que os nossos pecados, eles têm consequências. Quando eu digo que os nossos pecados têm consequências, eu aponto pelo menos 3 consequências a respeito dos nossos pecados. Primeira delas, Deus cobra na carne. Pastor, Deus é bom, mas o trono dele está firmado em justiça. Deus
é bom, Deus ama e Deus repreende, Deus castiga quem Ele ama também. Às vezes Deus cobra na carne, às vezes Deus cobra com a dor. Segunda perspectiva a respeito das cobranças ou das consequências dos nossos pecados. Deus nos entrega as nossas paixões. Eu gosto muito de Romanos capítulo 1, porque em Romanos capítulo 1, a Bíblia vai descrever uma série de pecadores. Primeira coisa que diz, está no versículo 18. E esse versículo 18 fala de pecadores que detêm a verdade em justiça. O verbo deter aqui traz uma ideia de não aceitar. São pessoas que não aceitam a verdade de Deus. Por que elas não aceitam? Porque aceitar as verdades de Deus implica em eu vivê-las. Como essas pessoas não querem viver as verdades de Deus, elas dizem que as verdades de Deus são mentiras. Versículo 21. Pessoas que possuem imaginações vãs. Sabe o que são imaginações vãs? São pessoas que a todo tempo tentam provar a inexistência de Deus. Versículo 23. Pessoas que mudaram a glória de Deus. O que é mudar a glória de Deus? É deixar de adorar o Criador para começar a adorar a criatura. Aí Deus decide castigar essas pessoas, segundo Paulo. E sabe como é que Deus as castiga? Versículo 24. Entregando-as às suas próprias paixões. Deus permite que o pecador, ele se envolva tanto no seu pecado, perdendo o temor. E isso para Deus já é um castigo. E alguém diz assim, mas pastor, mas vai desfrutar do prazer do pecado, então vai ser bom. Só que o mesmo texto diz que essas pessoas são entregues a práticas sexuais que causam perturbações mentais. Elas até desfrutam de um prazer momentâneo, mas são pessoas que não têm paz, são pessoas que não têm sossego, são pessoas que não têm uma alegria plena. Deus as castiga, entregando-as às suas próprias paixões. E há uma terceira consequência que os nossos pecados podem ter. Os nossos pecados, eles podem nos trazer como consequência a mesma coisa também que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 28, que diz que Deus entregou pecadores a uma mentalidade corrompida. A Bíblia diz que esses homens, eles não se importaram em reter as verdades de Deus. O verbo reter aqui traz uma ideia de encaixe. Quando a Bíblia diz que esses homens não reteram as verdades de Deus, ela está dizendo que eles disseram que as verdades de Deus não se encaixaram na vida deles. E Deus diz, já que vocês dizem que não se encaixa, eu vou castigar vocês. Eles perguntam como? Deus diz, os entregando a uma mentalidade corrompida. É como se Deus se retirasse do homem e deixasse o homem sozinho. Só que tem um problema. O homem sem Deus não se suporta. Sabe qual é a consequência disso? Essas pessoas começam a se autodestruir. Você deveria ter dado glória a Deus, sabe por quê? Porque eu estou te dizendo que você só está aqui hoje porque Deus está em você. Eu estou dizendo que você, que eu, nós não nos suportaríamos sem Deus. Se nós estamos aqui, temos uma família, vivemos uma vida feliz e abençoada, é porque Deus está em nós. Os pecados têm consequências. E quando nós começamos a viver as consequências do nosso pecado, a gente pensa no seguinte: preciso deixar de viver as consequências dos meus pecados. Eu preciso deixar de viver essa maldição que eu estou vivendo por causa dos meus pecados. Foi o que Josué pensou. Estou vivendo uma maldição por causa do pecado, vou fazer alguma coisa. É o subtópico 3. Diz, achando e corrigindo o erro. O versículo 12 vai dizer assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio coisa roubada. Israel quer deixar de sofrer as consequências do pecado. Israel quer deixar de viver a maldição do pecado de Acã. E sabe o que é interessante? É que o deixar de viver essa maldição não ocorreu por meio de oração. Estou vivendo uma vida de maldição, sou o Josué, eu vou orar, a maldição vai ser quebrada. Deus diz não.
tem que ir lá resolver o problema, tem que ir lá devolver a coisa roubada. Você já viu na Bíblia o diabo estendendo as mãos para alguém dizendo: eu te amaldiçoo? Eu nunca li isso. Sabe por quê? Porque a maldição não é uma coisa que o diabo vem dizer: eu te amaldiçoo. A maldição, ela é gerada pela quebra de princípios. Se a maldição é gerada pela quebra de princípios, ela é quebrada como, gente? Arrependimento. Vou fazer 7 semanas de campanha de quebra de maldição. Mas se a pessoa não se arrepender, ela vai continuar vivendo as mesmas maldições, as mesmas consequências dos seus pecados. Se fazia necessário tirar anátema, o pecado do meio do povo. Arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? 3 coisas: mudança de mente. Quem se arrepende tem os seus conceitos mudados. Aquilo que eu tinha por certo, eu passo a ter por errado. Isso é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem poder de causar essa revolução mental em nós. É o Espírito Santo que tem poder de mudar, de nos convencer que nós estamos no pecado e que nós precisamos encontrar a verdade. Segundo, mudança de sentimentos. Paulo disse: a vossa tristeza, segundo a vontade de Deus, ela produzirá arrependimento, que vos conduzirá à salvação. Ou seja, um dos sinais que eu me arrependi é que eu me entristeço pelo meu pecado. Isso também é uma obra do Espírito Santo. Terceiro, mudança de comportamento. Uma pessoa arrependida, ela não permanece no mesmo lugar. Uma pessoa arrependida, ela não permanece nos mesmos comportamentos. Ela tem uma mudança de comportamento. Ela se converte. Se converter, mudar a direção. Se converter, voltar para o caminho de antes. Então, se porventura alguém entre nós que diz: pastor, eu vivo as consequências dos meus pecados, eu quero me ver livre disso. Arrependimento. Só que há um segundo grupo de pessoas. É aquele grupo daquelas pessoas que vivem consequências de pecados que não podem ser resolvidos. Acã dava para ir lá, pegar a túnica, pegar o ouro, pegar a prata, resolvido. Só que tem gente que cometeu pecados que não dá para voltar e resolver. E aí, pastor, eu faço o quê? Eu me lembro de 2 histórias. Primeira, Zaqueu. Jesus está na casa de Zaqueu, está fazendo um culto lá, e de repente Zaqueu é tocado, e ele diz: se eu roubei, eu devolvo até 4 vezes mais. Zaqueu estava se dispondo a resolver o erro do passado. Só após ele se dispor, Jesus disse: hoje chegou salvação na tua casa. Ele primeiro foi resolver. Só que eu vou lembrar também do malfeitor da cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aquele homem era um homem cheio de pecados, tal qual Zaqueu. Só que Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Porque foi que, com Zaqueu, ele esperou Zaqueu dizer que resolveria o passado, para ele anunciar salvação. Mas com o malfeitor da cruz, ele não esperou o homem dizer que resolveria o passado, para anunciar salvação. Sabe por quê? Porque Zaqueu representa aquelas pessoas que vivem maldição de um pecado que pode ser resolvido. Se pode ser resolvido, vai lá e resolve. Mas o malfeitor da cruz não. Representa aquelas pessoas que vivem consequências, muitas das vezes, apenas mentais, psicológicas, de um pecado que não pode ser resolvido. Pastor, se meu pecado não pode ser resolvido, eu faço o quê? Te agarra na misericórdia de Deus e se vê livre disso. Aí, terminamos o subtópico 3, tópico 2, destruição de Ai. E subtópico 1 fala: ouvindo Deus primeiro. Josué já resolveu o problema, já arrancou o pecado do meio do povo, e agora Josué quer tirar forra, né? Ninguém gosta de apanhar e deixar por menos. Josué diz: vou para a forra. Só que antes de Josué ir para a forra, o que ele faz? Ele vai orar. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra.
tanto na gramática hebraica quanto na gramática da língua portuguesa, o verbo entregar está no mesmo tempo verbal. O tempo verbal aqui é pretérito perfeito. Pastor, o que é o pretérito perfeito? Todo mundo sabe, né? É uma ação realizada no passado, concluída. Deus não disse que entregaria Ai a Josué. Deus não disse, entregar-lhe-ei Ai. Não, Deus disse, eu já te entreguei. Eu estou dizendo que nos planos de Deus, a cidade de Ai já estava destruída. Nos planos de Deus, esse projeto já estava concretizado. Só que o Deus que concretiza coisas no seu projeto, é o Deus que usa meios aqui na terra. E qual foi o meio que ele deu para Josué? Uma nova estratégia de guerra. Eu estou dizendo, os planos de Deus são perfeitos a nós. Os planos de Deus já estão concretizados nele mesmo. Só que para haver a materialização desses planos em nossas vidas, Deus usa meios. Deus usa meios. Você já leu Mateus 1 e diz, fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que foi gerando, e chega a Jessé. Quando chega a Jessé, diz, e Jessé gerou o rei Davi. Você já viu alguém nascer rei? No máximo nasce príncipe, depois torna-se rei. Davi nasceu rei? Não, mas no plano de Deus ele já era rei. Só que o Deus que tinha um plano concretizado a Davi, usou meios: campo, leão, urso, gigante, unção, perseguição. O Deus que tem planos a nós concretizados, é o Deus que usa meios para materializar esses planos. Escuta o que eu estou dizendo, Deus tem planos para todos nós, mas não é porque Deus tem planos que nós vamos cruzar os nossos braços e assistir, não, usemos os meios. Quais são os meios, pastor? Uma vida de estudo, de consagração, de devoção, de entrega, de obediência. Isso não é causa, isso é meio que Deus usa para concretizar os planos dele e glorificar o seu nome. Louvado seja Deus. Já passei pelo subtópico 2, falei que Deus deu uma nova estratégia, é muito longa, a gente pode ler em casa, é simples, e eu chego ao subtópico 3, que diz, destruição de Ai. Quando nós lemos o versículo 28 do capítulo 8, esse texto diz assim, então Josué pôs fogo a Ai, e a reduziu para sempre, a um montão, a ruínas, até ao dia de hoje. Josué tornou Ai em pó, não restou nada de Ai. Por que foi que Josué não apenas destruiu Ai parcialmente? Por que foi que Josué tornou Ai em pó? Sabe por quê? Porque Ai apresentou-se como um obstáculo para o cumprimento da promessa de conquistar uma terra nova, uma terra boa. E quando o assunto é obstáculos que nos impedem de vivermos os cumprimentos das promessas de Deus, a gente só tem uma opção, qual é? Destruí-los 100%. Eu gosto de Mateus 18, porque em Mateus 18 Jesus falou sobre amputação radical. É claro que esse texto é figurado. Se teu olho te faz pecar, arranca-o. Isso aqui é uma linguagem figurada, certo? Mas qual era a proposta de Jesus? Era nos dizer que existem coisas, obstáculos, que só são vencidos por amputações radicais. Tira o teu olho, não vai, não atende telefonema, não responde mensagem, não frequenta aquele lugar. Amputações radicais. Às vezes eu me deparo com pessoas que estão envolvidas em situações que elas pensam que existe uma fórmula mágica para tirá-las de tais situações, para fazê-las vencer tais pecados, para fazê-las transpor certos obstáculos. Não há receitas mágicas. Há a exortação de Jesus: arranca o olho, tira o braço
tira a perna, amputação radical. Há momentos que nós precisamos tomar atitudes radicais a fim de vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma outra coisa interessante que eu destaco a respeito disso é que o texto diz que nessa guerra Deus mandou que Josué estendesse a sua vara. Em algumas versões, na minha digilança. Só que essa ação aqui, ela já é conhecida nossa, porque Moisés estendeu o cajado diante do Mar Vermelho, Moisés estendeu as mãos diante da guerra dos amalequitas, e agora Josué está estendendo a vara, a lança, diante da guerra contra Ai. Pastor, isso aqui significa o quê? Significa dizer que esses líderes, tanto Moisés quanto Josué, receberam de Deus uma missão, e eles têm uma autoridade para cumprir essa missão. Só que essa autoridade não vem deles, essa autoridade vem de Deus. O estender as mãos, o estender as varas, aponta para quem é dono de toda a autoridade. É muito maravilhoso quando entendemos isso, porque quando entendemos isso, nós depositamos a nossa confiança inteiramente em Deus. A gente recebeu de Deus uma missão, recebeu de Deus uma liderança, recebeu de Deus um ofício e recebemos capacidade para isso. Só que essa capacidade, essa autoridade que está em nós, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E eu vou lembrar daquele hino muito antigo que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Toda autoridade vem do nosso Deus. Josué estende a lança, o povo de Ai é derrotado, a cidade é destruída, e a gente chega no nosso último tópico, que é o nosso tópico 3. O nosso tópico 3 diz: aprendendo a lição. E há 3 lições aqui que Josué deixou para nós. Primeira, Josué ergueu um altar, é o que vai dizer no versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Comumente, os altares eram edificados após aparições teofânicas. Deus se revelava a um patriarca, Deus fazia promessas, ou Deus falava um pouquinho daquilo que ele já havia prometido. Em seguida, eles levantavam altares. Quando eles levantavam esses altares, isso significava, primeiro, que aqueles homens peregrinos, que ainda não estavam na terra boa, estavam reivindicando o cumprimento da promessa. Só que essa reivindicação não apontava para a ideia: tu tens que me dar, porque eu estou te pedindo. Mas essa reivindicação apontava para o próprio Deus, como quem diz: o Senhor prometeu, a tua palavra está em questão, o teu nome está em questão. Eles reivindicavam entendendo que só Deus podia cumprir aquela promessa. Quando nós levantamos altares de oração, de devoção a Deus, e fazemos pedidos, nós não estamos reivindicando coisas que nós as merecemos por direito, mas nós estamos dizendo para Deus que aquilo que a gente quer só pode vir dele, somente ele pode cumprir, somente ele pode fazer, somente ele pode realizar. Eu sei que há momentos que nós estamos tão desesperados que a gente dobra o joelho só para pedir, mas ainda que peçamos, a gente tem a perspectiva que nós pedimos a ele porque entendemos que é ele que pode fazer. Segundo motivo pelo qual altares eram levantados, era para afirmar que os patriarcas tinham a mesma fé de Abraão. Abraão levantou um altar, e agora essa promessa está sobre outro patriarca. Esse outro patriarca levanta também um altar para dizer que ele cria na promessa que Deus havia feito a Abraão, que ele carregava a mesma fé. Isso aqui é maravilhoso, e eu disse isso na minha última aula. Há processos que Deus começa em nós e termina em nós. Há processos que Deus começa em nós e termina em outras pessoas, mas há processos que Deus começa em outras pessoas no passado e Deus termina em nós. E nós precisamos ter a mesma fé que essas outras pessoas tiveram.
A gente está numa igreja profética, a gente está num lugar profético, a gente está num lugar cheio de promessas de Deus, e a gente pode bater no peito com muita certeza e dizer que nós carregamos a mesma fé que os nossos patriarcas, que os nossos pioneiros, que os nossos pais carregaram. Então aquilo que Deus começou neles, Deus pode concluir em nossas vidas para a glória do seu nome. Terceiro motivo pelo qual altares eram levantados, era para celebrar um pedacinho da promessa que havia cumprido. A promessa começou em Abraão, depois foi para Isaac, depois foi para Jacó, depois foi para os seus filhos. Cada altar levantado por esses homens, antes de entrar na terra prometida, significava que eles estavam celebrando um pouquinho do cumprimento daquela promessa. Eles ainda não estavam em Canaã, mas já estavam muito longe de onde eles haviam saído. E é muito bom a gente ter essa perspectiva, que também precisamos levantar altares para celebrar o cumprimento de pedacinhos de promessas que Deus tem feito em nossas vidas. Quem sabe você ainda não está pleno, quem sabe Deus ainda não fez tudo aquilo que você quer, mas Deus já começou a fazer, a obra já começou, Deus já está trabalhando e você sabe disso, Deus já está movendo as coisas já estão se movimentando. Então levantemos altar e celebremos também isso. Segunda e terceira lição para a gente encerrar, que Josué deixa a respeito disso. A Bíblia diz que Josué escreve, copia as leis que foram dadas a Moisés em pedras. Em seguida, Josué, ele lê diante de toda a nação as leis. E o versículo 34 do capítulo 8 diz: depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Ele não leu apenas a bênção, ele também leu a maldição, porque as promessas de Deus, as alianças de Deus, para ser mais claro, elas têm dois eixos: bênção e maldição. Maldição e bênção. As alianças de Deus, elas não são neutras. Ou nós as obedecemos e somos abençoados, ou nós as desobedecemos e vivemos uma vida de maldição. Isso me faz entender que quando Deus deu a Israel a lei, e nos deu a palavra de Deus, com leis, princípios, Deus não fez isso com a finalidade de colocar jugo sobre nós. E essa perspectiva eu tinha muito quando eu ainda adolescente, crescendo no lar cristão, não querendo ser muito crente, que tudo aquilo que a Bíblia falava era um jugo que Deus estava colocando sobre mim, que a falta de liberdade não era uma coisa boa, que os limites que Deus impôs ao homem era uma coisa ruim. Só que depois de algum tempo, lendo a palavra de Deus, eu fui entender que as leis de Deus são limites que Deus colocou para nós, não com o fito de nos sobrecarregar, mas com o fito de trazer o cuidado dele para as nossas vidas. Pastor, não entendi. Deus nos deu a vida, digamos que isso aqui é a vida. Essa vida é um presente tão precioso que Deus pegou esse presente, pegou uma caixa e começou a forrar essa caixa de leis, como almofadas, e Deus em seguida colocou essa vida dentro dessa caixa com essas leis. Essas leis, que são almofadas, na minha perspectiva, elas impedem dessa vida se quebrar, dessa vida se destruir, dessa vida se despedaçar. Escuta o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as leis de Deus foi um modo que Deus encontrou de demonstrar o amor dele para com nós. Ou tu vais me dizer que tu conheces alguém que serviu Deus a vida toda e hoje está com a vida destruída? Tu não conheces essa pessoa. Ela pode não ser socialmente bem sucedida, mas essa pessoa é uma pessoa que tem paz. Essa pessoa é uma pessoa que tem alegria. Essa é uma pessoa que se completa em Deus. A nossa plenitude está em Deus, e a gente consegue ser pleno tendo Deus. As leis de Deus
São modos que Deus encontrou para cuidar de nós. Eu quero orar por alguém hoje. Você pode se colocar sobre os pés? Quem sabe há alguém entre nós que você vive um momento de leis quebradas, princípios quebrados, e você vive consequências disso. Você não entendia que as leis de Deus tinham o propósito de cuidar, de zelar de você, da tua mente, do teu coração, da tua vida sentimental, espiritual, financeira, familiar, e esses princípios foram quebrados, e hoje você vive as consequências disso. Vamos fechar os nossos olhos? Eu quero orar por vocês e com vocês hoje. A gente vai cantar, a gente vai orar. Se houver alguém para aceitar Jesus ou para se reconciliar, sai do teu lugar e vem. Esta pode ser a manhã da tua salvação. A porta da graça está aberta. A porta dos céus estão abertas para nós neste lugar. Venha Cristo nesta manhã. Feche os teus olhos.